Querido povo de Deus, estamos na semana do quarto domingo do Advento. A quarta vela foi acesa, a expectativa do Senhor que vem. E eu tenho estimulado as pessoas a trazerem seus pedidos. E hoje, inclusive, num coraçãozinho, veio uma senhora de São Paulo pedir, eu não vou dizer o nome completo, mas pedir pelo neto, que por um tempo largou as drogas e agora retornou. E eu coloco esse papelzinho que ela me trouxe na manjedoura, pedindo um presente de Natal. E acredito que esse é o espírito desta semana. Digo mais, é o momento de nós nos colocarmos diante de Deus e dizer: Senhor, quando o céu e a terra trocarem um presente, o céu descendo com a divindade e a terra dando a humanidade em Jesus Cristo, dai-me também este presente. E acredite, aquilo que está no centro de todo esse texto, enorme por sinal, não tenhas medo, Zacarias, Deus ouviu a tua súplica. Filhos queridos, é uma frase, mas quanto conteúdo tem ali dentro. Deus ouviu tua súplica. É impressionante, de fato, esse texto deixa-nos muitos questionamentos e não os conseguirei responder todos. Como por exemplo, por que Isabel se escondeu 5 meses? A gente não consegue abordar tudo, então vamos ao essencial. Trata-se de um texto de um casal idoso. E não era um casal qualquer. Tratava-se de um sacerdote e uma descendente de Arão, Isabel. E lembremos que o fato de não ter filhos era humilhante no tempo de Jesus. Era sinal da não bênção de Deus. Mas na boca do própria Isabel, Lucas vai dizer que ela sofria de humilhação pública. Porque sim, não ter filhos era uma humilhação pública. Se não falavam, mas pelo menos pensavam: o que esse casal fez de errado que não tem filhos? O próprio Lucas já começa dizendo que não havia nada de errado com o casal, que este casal era um casal justo diante de Deus, obedeciam fielmente os mandamentos e as ordens de Deus. Então também começa aqui, mais uma vez e de uma forma diferente, rechaçar essa imagem do castigo de Deus. A esterilidade, tanto quanto a pobreza, não um castigo de Deus, mas fatos que pode ser que uma pessoa, porque se pensava diferente, doente, seja justo, honesto, temente a Deus e mesmo assim sofre. Um casal justo, honesto, temente a Deus,
mesmo assim não tenha filhos. Primeiro aspecto. Segundo, que apesar de tudo que viviam, das humilhações que sofriam, dos pré-julgamentos que tinham para com eles se mantinham firmes na fé. Lucas nos faz essa referência, que os anos passaram, a juventude passou, a velhice chegou, mas eles não deixaram de rezar e confiar em Deus. É bonito isso. Da mesma forma que é uma correção, é uma afirmação. Eles não viram a gravidez, mas eles não deixaram de confiar no Senhor. Meus irmãos, será que isso não é um apelo para mim e para você? Às vezes a gente não está vendo melhoras. Às vezes nós não estamos vendo os passos serem dados. Às vezes a gente o tempo está passando e a coisa não está acontecendo. Será que não é essa atitude de Zacarias e Isabel? Senhor, eu persisto confiante. Senhor, eu continuo rezando. Senhor, eu continuo esperando. E tocar a vida. Impressionante que Zacarias, por ser um sacerdote, ele não deixou de crer em Deus, mesmo quando os sinais eram de que Deus não estava atendendo. Às vezes a gente se cansa. Às vezes eu e você deixamos de rezar. Eu e você deixamos de acreditar. E perceba que eles envelheceram com este problema. Tem um teólogo que usa exatamente Isabel e Zacarias, mostrando o que é uma vida passada em Deus, esperando respostas que não vêm. Nós hoje, diante do imediatismo das coisas, temos muito o que aprender com este casal. A vida pode passar, mas a minha fé não passa. Mas tem outro elemento, por isso que eu falei que não dá para abordar todos. Segundo o costume, havia muitos sacerdotes, não pense que era um só. Então, por serem muitos, era sorteado cada ano que grupo iria. Zacarias foi sorteado para fazer o serviço do altar, do Santo dos Santos. Só o sacerdote entrava. O grupo dele foi sorteado, e eram vários. Primeiro sorteio, segundo sorteio, do grupo, ele foi sorteado. Duas escolhas, duas providências divinas. Lucas mostra aqui de forma contraditória. Deus fez o grupo ser escolhido, e Deus dentro do grupo escolheu. Deus manda o anjo aceitando o incenso que ele queimou. Do outro lado, Zacarias a vida inteira esperando aquele momento, quando o anjo aparece, duvida. O que quer mostrar? A fragilidade de Zacarias. Aqui mostra o homem, não o sacerdote. O sacerdote acendeu incenso, o homem duvidou da aparição. E por isso, depois de ouvir a boa notícia, e às vezes, meus irmãos, Deus tem a boa notícia para nós.
mas a gente não entende como boa notícia. Às vezes Deus tem uma boa notícia na nossa vida, e nós fazemos como Zacarias, dizendo: como acontecerá isso? Ou melhor, não é isso. Como eu terei certeza disto? Aqui está o problema. Maria também disse: como se dará? Mas Maria já disse: eu aceito, agora me explica como que vai ser. Zacarias não disse isso. Ele diz: como terei certeza? A gente vive pedindo isso. Senhor, eu vou ter fé, eu vou fazer a novena, eu vou pagar meu dízimo, mas quando terei certeza de que minha graça virá? Diante do arcanjo Gabriel. Foi quando o anjo disse: opa, espera aí, eu sou Gabriel. Gabriel não é um arcanjo como a gente imagina, é a voz de Deus falada, é o emissário de Deus. Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Você não acreditou em mim. Aborda aqui uma outra temática. Às vezes a nossa graça está diante de mim, de você. Deus está do nosso lado dizendo: é aqui, é aqui. Ou como aquela frase que, como eu gostaria, e tenho certeza que todos nós gostaríamos: não tenhas medo, Zacarias, não tenha medo, Maria, não tenhas medo, Joaquim, não tenhas medo, Reginaldo, não tenhas medo, não tenhas medo. O Senhor ouviu o teu clamor. Senhor, quando eu terei provas de que isso vai acontecer, ficarás mudo. Quer dizer, da tua boca não sairá mais nada, porque o que saiu foi uma ofensa a Deus. Que nós possamos nos apegar a isso. Existem muitos outros elementos, e eu convido você a meditar, muitos outros, lindos. O último que fala, que vai voltar a falar no Novo Testamento. Depois tem Isabel que se esconde, depois tem ele que fala por sinais, eles que percebem que é uma revelação. Mas fiquemos com aquilo, algo que te toca. Eu diria hoje: eu creio no Senhor. Eu não vejo, não estou vendo os elementos, não estou vendo o progresso, não estou vendo sinais, mas estou preparado para Deus que diz: não tenhas medo, Deus ouviu sua súplica. E se acontecer, duvidarei ainda? Essa semana é uma semana que eu diria que é de expectativa. É uma semana de construir pontes. Essa semana que antecede o Natal é uma semana de pacificar os sentimentos. É uma semana de reafirmar a fé. Eu tenho dito: evite essa semana brigas. Evite tocar em assuntos ácidos e azedos. Evite criar momentos de discórdia. Por Jesus. Lamentável aquela mulher que hoje no rádio disse que amanhã vai assinar o divórcio com o marido. Lamentável aqueles que a vida, o ano inteiro, tiveram
possibilidades de reconciliação e não o fizeram. Faça. Não é uma semana para brigas. É uma semana de reconciliação. Não é uma semana, já não fez o ano inteiro, vou ser bem sincero, de querer colocar pingos nos is. Não. Ano que vem. Não é deixar de trabalhar, mas é sermos mais leves. Por quê? Por egoísmo? Não. Para sermos mais maleáveis à ação de Deus. Tira o pé do freio. Perdão, tira o pé do acelerador. Tire mesmo. Tire o pé do acelerador. Calma. Torne-se mais maleável a esta visita de Gabriel, a esta intervenção divina. Mas eu tenho tanta coisa para fazer. Sendo bem sincero, vai fazer nesta semana? Vai colocar os pingos nos is esta semana? Vai ajustar contas esta semana? Não. Deixe o divino trabalhar em você. Perceba o céu que está cada dia se abrindo mais. Por mais que nós aqui em Curitiba não consigamos ver as estrelas, nossa Curichuva, mas o céu está se abrindo e a estrela do Oriente está brilhando. Nem que seja na imaginação. Tira o pé do acelerador. Deixe Deus te mostrar suas maravilhas. Amém.